Thaís Kreuzer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre As Marvels. O filme estreia oficialmente nos cinemas nessa quinta-feira, dia 9, e eu já tive a oportunidade de assistir na cabine de imprensa, por isso esse vídeo está saindo hoje e é sem spoilers. Vou comentar coisas muito pontuais só para explicar o que eu vou querer dizer, mas nada que vai estragar a experiência de vocês nos cinemas. Mas antes da gente falar sobre o filme, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, nesse filme, né, a gente vê as consequências do que a gente tinha visto em Capitã Marvel, sobre a vingança dela nos Kree, mas isso acaba trazendo consequências pra ela, e é o que a gente vê majoritariamente aqui nesse filme. E uma dessas consequências é que uma fenda é criada, e essa fenda acaba conectando tanto ela quanto a Mônica Rambeau e a Kamala Khan. E com isso elas precisam se unir e salvar não só o mundo, mas também o universo. Bom, gente, eu já adianto pra vocês que não foi um filme que eu particularmente gostei. Eu acho que ele tem sim seus momentos que são muito preciosos por conta da interação das protagonistas, seja em alguns momentos cômicos. Eu acho que até o momento inicial, né, de como essa conexão ela acontece, funciona aqui no filme, mas o filme ele tem diversos problemas, erros de continuismo. Os problemas eles são muito mais técnicos e principalmente como a história principal é levada aqui. Mas eu quero começar falando das três, até porque isso vai impactar nos acontecimentos, né, ao decorrer aqui das outras coisas que eu quero falar. Eu acho que a forma que eles reintroduzem elas aqui funciona, né, tanto por certo recurso que acaba sendo utilizado, por tecnologia, para contar a história ou criar certa conexão. Eu acho que é um acerto muito grande e que se faz necessário para todas elas, né, porque a própria Capitã Marvel, o filme dela era em 2019, tá certo que ela teve aí suas participações pontuais, né, como em Vingadores, por exemplo, mas fazia tempo que a gente não tinha um momento tão focado, assim, da heroína, assim como da Mônica também. A gente viu grandes impactos dela ali em WandaVision. Aqui eles pincelam o que aconteceu em WandaVision, então, diferente de Doutor Estranho, né, eles não acabam esquecendo completamente, porque é muito importante para a história dessa personagem, mas vem mais como uma explicação dos seus poderes, não essencialmente da história do que aconteceu em WandaVision. E já a Kamala, eles reintroduzem algumas coisas que foram abordadas na série. Então, pra mim, não foi tão essencial você assistir a série, apesar que, assim, tem um momento específico que é com relação à vilã, né, sobre um artefato que ela possui, que o filme ele não faz questão de te explicar. Então, pra mim, ficou subentendido que é com relação a algo que eles constroem lá em Miss Marvel. Mas ainda assim, a introdução dela, né, eles reintroduzem aqui algo bem similar também ao que a gente já tinha visto, por exemplo, em Doutor Estranho, né, em que a história ali da Wanda meio que se repete. Então, a gente vê até que as séries, apesar delas terem certo impacto, ainda assim elas não tem uma força como o continuismo dos filmes. Então o que eu quero dizer com isso é que aqui não é diferente e se faz necessário reexplicar algumas coisas. O da Kamala, eu preciso dizer que eu gostei muito que eles inclusive aproveitaram a linguagem de como a história dela era contada na série. Então eu acho que isso foi um ponto super positivo e honestamente eu senti que o filme ele podia ter puxado isso em vários momentos, principalmente com relação à interação dela com a Capitã Marvel. Então, por exemplo, em momentos que a Kamala, ela pirava, né, porque, meu Deus, ela tá ali interagindo com a Capitã Marvel, e até mesmo vai pra esse lado que ela poderia inventar uma história a partir do que tava acontecendo ali, que ela tava presenciando. Eles poderiam puxar, tipo, isso, assim, de forma visual. Eu acho que teria sido um toque interessante pro filme também, mas tudo bem, não acontece. E como eu tinha comentado, né, o que ganha muito nesse filme é essa interação entre elas. Eu acho que funciona muito. Tem um aspecto da Mônica que eu queria falar também, que assim como a Carol, eu acho que ela também acaba trazendo uns tons de humor muito interessantes. Eu acho que ela se saiu muito bem nesses momentos que pedia dela, porque até então a gente sempre via ela tipo de agente, ela mais séria e tudo mais, então eu gostei disso. E as três, elas terem seus momentos individuais, mais cômicos, é o que traz essa sinergia, porque, por exemplo, a atriz que faz a Kamala, ela é carisma puro, sabe? Os momentos dela são divertidíssimos, ela tá muito bem. Os momentos da Kamala interagindo com a Capitã Marvel, cara, são muito genuínos.
anos. É tipo a gente com os nossos ídolos, sabe? E a Capitã Marvel, ela tá confortável com essa situação, então por isso que é tão gostoso de acompanhar. Uma das coisas que depois da cabine, até conversando com Lokia, né, a gente tava falando até mesmo da Carol Danvers, né, o fato dela ter interagido mais com outras pessoas, precisar trabalhar em equipe e não de forma talvez tão individualizada, assim, como a gente tinha visto anteriormente, ganhou muito aqui na personagem. Então eu acho que essa relação delas, pra mim, é a preciosidade que tem no filme. A Kamala continua sendo o alívio cômico, assim como a família dela em determinados momentos. Eu acho que super funciona o humor aqui, pelo menos é um humor que eu particularmente gosto. Tem outros momentos pontuais, como por exemplo, uma cena meio musical. É interessante isso, porque uma das coisas que eu tinha comentado nos meus vídeos anteriores sobre filmes da Marvel é que eu sentia que essa nova fase, ela tava querendo trazer subgêneros dentro dos filmes, né? Então, por exemplo, a gente via ali em Eternos, a gente tinha um filme mais assinatura de diretor, aí o Doutor Estranho veio mais com pique de terror e por aí vai. Aqui eles trouxeram mais o gênero do musical, mas não é algo que persiste, é um momento muito pontual, é uma piada e até pra mim passou uma sensação de um easter egg, sabe? Uma referência aí a determinada história da Carol Danvers, sabe? Tipo daquelas histórias isoladas, assim. Me passou essa sensação e aí é um momento engraçado, mas ao mesmo tempo foi um momento que eu fiquei assim, gosto, mas não sei se tá persistindo demais também, sabe? E também momentos com a Guzi, porque ela acaba sendo um alívio cômico aqui. Tem um momento cômico também, que eu particularmente ri bastante, mas eu vi que teve gente que não gostou ali durante a cabine, enfim. Então, o que eu quero dizer é que a interação delas, essa parte humorística, ela funciona. É um filme que se faz mais leve. Entretanto, quando o filme ele perde a seriedade dentro do contexto de história que está sendo desenvolvido, ou melhor, não tão bem desenvolvido assim, o filme é só ladeira abaixo. Uma das coisas que mais me incomodou é que tudo era muito expositivo. A gente sabe que os filmes da Marvel, ele tem alguns diálogos expositivos, sim, mas aqui era muito assim, a Mônica ia lá e explicava coisas técnicas com relação aos poderes dela, da Carol e da Kamala, e aí ela explicava como que podia funcionar de maneira conjunta e sei lá o que, e aí ela falava o que elas tinham que fazer, aí a cena seguinte era elas indo fazer exatamente o que a Mônica tinha falado que elas iam fazer. E isso também é transmitido na resolução da relação da Mônica com a Carol. Eu falei sim que eu gostei muito da interação delas quanto à jornada aqui, mas a forma que se unificou ali na história, né, ainda mais desse tempo que a Carol e a Mônica não se viam e tudo mais, e tiveram eventualidades ali na vida delas, né, que aconteceram. Eu honestamente senti que faltou uma construção para trazer essa resolução, e isso eu falo que nem é pela motivação no geral, mas a forma que eles trouxeram, a forma que foi construído, não é nem pela questão da motivação, é da construção mesmo, até porque isso persiste ao longo do filme. Gente, a construção das coisas, elas são simplesmente esquecidas. Como um grande exemplo, a própria vilã, que foi uma vilã que eu particularmente não gostei, e muito provavelmente pela falta de construção, porque a gente vê ela fazendo as coisas e até quase o final do filme não é construída essencialmente a sua motivação, que traz certa pessoalidade ali pra história. Então quando a gente pensa em retrospecto, né, quando a gente tem a informação e pensa em retrospecto, algumas coisas elas acabam se tornando um pouco aleatórias. Tem questões que elas seriam muito mais facilmente resolvidas ali entre vilã e heroínas, né? E dito isso, a cena de resolução também, ela não faz muito sentido pensando nas consequências dela. E também a forma que essa vilã, ela concretiza o seu plano, não faz absolutamente sentido algum. Eu acho que esse filme, ele quis trazer diversas questões para serem resolvidas, porque assim, ele tem consequências reais para futuros filmes, mas também com relação à individualidade das protagonistas, seja com relação a poderes, ou seja, para um direcionamento futuro delas aí no universo. Então dava para ver que o filme, ele tinha que pincelar certas coisas e não essencialmente desenvolvia de fato essas coisas. Então é por isso que a gente sente muito na vilã, por exemplo, pela sua motivação, como as coisas são conduzidas, a conclusão disso também não faz sentido algum. E dentro de todo esse escopo ainda, a gente tem uma técnica muito ruim. Gente, aqui tem cenas de tela verde que eu não lembro de serem
tão perceptíveis em outros filmes, sabe? Pra mim, me passava uma sensação de trabalho de escola. Alguns efeitos são bem feios, tem uns erros de continuismo bem bobo, por exemplo. Acontece uma situação que tem uma população na nave. E aí, quando essa população vai sair, tem, sei lá, meia dúzia lá dentro. E no meio desses erros de construção, algumas cenas também que eram pra ser mais épicas, elas acabam ficando um pouco mais aleatórias. Então, as coisas como elas acontecem aqui no filme, elas não são consequenciais, sabe? Um exemplo, tem um certo momento que a Carol, ela precisa fazer determinada coisa, e aí ela fala que não sabe se consegue. E a Mônica fala, eu fiz várias coisas que eu também não conseguia e eu fiz. E aí esse momento ele me leva para duas situações. Primeiro, quando a Carol concretiza o que precisa ser feito, não tem impacto porque não teve dentro do eu não sei se eu consigo fazer, vou fazer. É muito similar a, por exemplo, aquela cena que o Doutor Estranho chega pra Miss América, que ela fala assim, eu não consigo usar meus poderes. Ele fala, você consegue. E aí ela consegue, sabe? Não tem essencialmente o desenvolvimento para aquele ápice, para aquele momento épico. Dito isso, se não tem esse desenvolvimento, o fato também da Mônica conseguir fazer coisas que ela nunca fez, também não tem desenvolvimento para que ela consiga fazer tantas coisas novas, sabe? Então o filme ele é cheio de buraco por falta de desenvolvimento das coisas. E muito do que se falava, né, que as séries da Marvel não estavam muito boas, seja em questão de produção e tudo mais, e que até então não tinha sido afetado ali nos filmes, eu senti que esse filme ele foi afetado. Era como assistir o que a gente tem visto, né, da série, só que nos cinemas. E uma das coisas até que o Lokia comentou comigo é que nos trailers, né, se vendeu como algo épico. Eu fui assistir depois da sessão, não tinha visto nenhum trailer, né, que nem eu vivo falando aqui. Se eu não vou cobrir, eu vou tentar ir com a experiência mais limpa possível. Então eu fui sem assistir aos trailers e, de fato, o trailer não entrega o que é o filme. Eu acho que seria muito melhor se eles tivessem trazido um trailer de contexto que eles não se levavam tão a sério, que era um filme mais cômico, porque essas coisas você realmente consegue aproveitar. E como eu falei, né, ele é um filme que ele tem impacto para as protagonistas, seja para consequências delas nesse universo, seja para relação dos poderes delas. A gente tem uma cena pós-créditos que também é bastante impactante, então assim, tem questões importantes no filme sim, não é só as cenas pós-créditos, mas a sua jornada, o seu desenvolvimento falha e muito. É um filme que é engraçado, mas quando ele quer contar a sua história realmente, ele peca e muito. Temos participações importantes, né, como a do Nick, mas ele acaba sendo mais ponte para determinadas necessidades delas. A família da Kamala acaba sendo mais um alívio cômico. A Valkyria, que foi mostrada no último trailer, né, que saiu há um dia, de fato é uma pequena participação. Tem mais participação, mas aí também são questões pontuais aí. Enfim, eu honestamente fico muito triste, porque pra mim o filme da Capitã Marvel, ele já era um filme que foi uma perda de potencial. Eu honestamente eu fico muito triste, eu queria que a Marvel tivesse uma dedicação maior para filmes de heroínas, não é só ter suas heroínas, mas sim trazer filmes realmente bons com relação a elas. Eu acho que existe sim uma problemática do grupo em aceitar determinadas personagens. Queria muito que eles trabalhassem um filme como o da Capitã Marvel, com seriedade e densidade que outros filmes de heróis são trabalhados. Eu sinto que eu fui de cabeça aberta para ver algo gostosinho, divertido, mas realmente essas falhas, principalmente técnicas, elas são sentidas. Pra mim não tem como você descartar e falar assim, vamos só aproveitar as partes cômicas, sendo que traz um contexto que claramente é importante, mas a forma que é trabalhada realmente é triste de assistir. Mas quero saber de vocês, qual que é a sua expectativa pro filme? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!